Bom dia, crianças. Tudo bem com vocês? Desejo que sim, tá? Nós vamos dar início, tá? Nós vamos dar início a mais uma aula de ciências dessa semana, tá? Nós vamos falar um pouquinho, tá? Sobre calendários, tá? E vamos falar um pouquinho das páginas 32, tá? Até a página 30, até a página 36, tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre calendários. Não sei se vocês lembram, né? Mas a nossa unidade 4, ela tem um tema, tá? Esse tema é o céu marca o tempo, né? Então, na unidade 4, a gente trabalhou isso. A gente falou um pouquinho sobre o calendário também, né? Nós falamos em específico sobre o calendário escolar, tá? Nós falamos que esse calendário escolar, na unidade 4, né? Que está na página 19, tá? Nós falamos que o calendário escolar, né? Ele é muito utilizado, né? Para organizar, né? O nosso dia a dia, né? Ele serve muito também para a gente programar os eventos futuros, né? E lembrar também um pouquinho sobre os eventos que já passaram, tá? Então, nós falamos que o calendário escolar, né, em geral, nós utilizamos, né, ele a passagem do tempo, tá? Para organizar o nosso dia a dia, né? E a partir daí marcar os eventos futuros e relembrar os passados, né? E os que vêm também, né? O evento presente também é aquele que ainda vem, tá? Então, a gente falou que esse calendário ele é muito importante, por quê? Porque ele vai nos situar, ele vai fazer com que a gente programe, né? Os nossos eventos, nossos acontecimentos. Isso tudo, em geral, quando a gente está estudando lá na escola, existe esse calendário para vocês. Calendário em relação aos testes que vocês irão fazer, a se programar para as festas também que acontecem na escola, né? Os eventos escolares. Então, nós falamos um pouquinho sobre ele, tá? E aqui a gente vai falar também sobre esse calendário escolar, tá? Esses calendários, diferente um pouquinho dos escolares, tá? Que a gente vai estudar, são outros tipos de calendários que estão presentes no nosso dia a dia, tá? Então, lembrem lá que a gente falou, né? Que em geral a gente usa o movimento dos astros para quê? Para definir os períodos de tempo, como por exemplo o dia, né? A semana, o mês, o ano, tá? Então a gente utiliza em geral para a gente registrar o que? Os acontecimentos, né? E a partir daí nós podemos separar os eventos, né? Como eu já falei agora há pouco, em relação à questão eventos passados, eventos que vão ainda ser presentes e que são presentes, no caso, eventos presentes, são aqueles que vão acontecer hoje, né? E os eventos futuros que ainda irão acontecer, como, por exemplo, algum coleguinha nosso, né? Que faça aniversário em dezembro. Então, é um evento, né? Que ainda vai ser futuro, tá? Então, em geral, nós utilizamos, né? A passagem do tempo que a gente precisa para quê? Para o calendário, tá? Então, a gente tem um calendário aqui, na verdade, é dos povos indígenas, tá? Então, nesse calendário em geral, o que acontece, tá? Eles vão representar o quê? Os ciclos da natureza, tá? Como o período de chuvas, de seca, de reprodução de animais, formação de frutos comestíveis, tempo certo para plantar e colher, né? Esse calendário dele também ele vai marcar os períodos que vão acontecer a pesca e as festividades em geral deles, tá?
Então, esse calendário, a gente está falando basicamente de um povo indígena, né? Dos povos indígenas em geral, os povos indígenas em geral, os brasileiros que vivem no Parque Nacional do Xingu, né? Que estão localizados na região de Mato Grosso, tá? Então, esse calendário que vocês estão observando, ele vai marcar tudo isso, né? De janeiro a dezembro, no caso, né? Que ele vai acontecer, mas observem bem, ele vai ter o quê? Ele vai ter os acontecimentos, período do sol, que vocês estão observando que é em novembro, né? Período para pesca também, né? Onde os povos vão poder pescar, tá? Períodos também que a gente pode ter, em geral, do ciclo da natureza, tá? Períodos com chuvas e secas também, ele vai representar isso aí, né? Que vocês observem que esse calendário desse povo indígena, né? Ele vai registrar os diferentes acontecimentos, ou seja, ele vai registrar os diferentes ciclos da natureza. E, em geral, esses ciclos eles vão estar associados aos meses do ano, tá? E a partir daí, a gente pode observar essa relação do calendário gregoriano, né, que é o mais utilizado no mundo para facilitar a sua interpretação, tá? O calendário gregoriano, gente, em geral, que eu estou falando, é o nosso calendário, né? Esse calendário gregoriano, tá? Ele surgiu a partir dos povos, né, que inventaram ele, tá? Os povos inventaram os diferentes calendários, né? Mas na nossa atualidade, né, na maior parte dos países, tá? A gente usa mesmo o nosso calendário, que é o chamado gregoriano, tá? Esse calendário gregoriano, gente, ele leva em consideração o movimento da Terra em torno do Sol, né? E a partir daí ele vai receber esse nome. Por quê? Porque ele foi estabelecido, né, pelo Papa Gregório, tá ok? Então, esse calendário gregoriano, ele vai apresentar o quê? 365 dias dividido em 12 meses, tá? Então, os meses, eles podem ter, por esse calendário, os meses, eles podem ter o quê? De 30 ou 31 dias, com exceção, claro, do mês de fevereiro, tá? Que em geral esse mês de fevereiro ele tem 28 dias, né? Só que a gente ainda vai discutir um pouquinho sobre isso, tá? Vamos continuar a falar sobre o calendário dos indígenas, como a gente falou, né? O calendário dos povos indígenas, né? Eles estão formados por ciclos da natureza, né? E esses ciclos vão estar associados, né, aos meses do ano, tá? Eles têm uma relação, sim, com o nosso calendário, a atualidade que a gente falou, o gregoriano, tá? Mas, em geral, os povos indígenas, né, eles não faziam o quê? A divisão por meses, tá? Em seus calendários, ok? Então, a partir daí, eles, do conhecimento deles, né, eles observaram o quê? Que a gente observe que eles colocaram somente os nomes, né, dos meses do ano que eles conheciam, tá? Então, eles percebiam essa questão da passagem do tempo apenas observando os ciclos da natureza, tá? E as mudanças do Sol e da Lua, tá bom? Nós temos também outros tipos de calendário, por exemplo, na página 30, tá? Que é o calendário, por exemplo, dos egípcios, tá? Em geral, os calendários, né, que a gente observa na imagem da página 30, tá? Ele foi desenvolvido na atualidade, tá? Que corresponde ao Egito, que é um país basicamente localizado no norte da África, tá? Então, a partir daí, né, eles foram chamados por esse motivo, pela sua localização, eles foram chamados de calendários egípcios, tá? Esses calendários egípcios,
tá, egípcios, eles foram desenvolvidos, tá, e considerados em relação ao movimento aparente do Sol e as fases da Lua, tá? Lembra que a gente falou que a Lua ela possui a fase minguante, a fase nova, a fase crescente e a fase cheia. Então, eles se basearam nessas fases da Lua em relação ao movimento do Sol também, para poder construir o seu calendário, tá? E a partir daí, esse calendário deles, eles tinham, cada ano tinha o quê? 365 dias. Que esses dias, 365 dias, né? Eles foram divididos em 12 meses de 30 dias, tá? Então, os períodos de plantação, né, de colheita e cheia dos rios também eram utilizados em relação à sua representação nesse calendário. Mas os meses deles, né, eles tinham 365 dias, e esses 365 dias foram divididos em 12 meses que tinham 30 dias cada um, tá? Então, esse calendário egípcio, ele foi criado, por exemplo, vamos supor, em torno de há mais de 5.000 anos atrás, né? E ele representa o quê? Ele representa isso que a gente acabou de falar. Ele foi representado, desculpe, em relação ao movimento aparente do Sol e as fases da Lua, tá? E aí, a gente tem também na página 30 essa relação que eu falei para vocês ainda há pouco, né? Sobre o calendário gregoriano. Então, nós falamos que o calendário gregoriano, ele apresenta 365 dias. E esses dias são divididos em 12 meses, tá? Então, os meses, eles podem ter de 30 a 31 dias, com exceção de fevereiro, em geral, que tem 28 dias, né? Já que eles têm 28 dias, né, nós podemos falar que no entanto, nós falamos que a cada 4 anos, por exemplo, fevereiro, ele vai receber um dia a mais. Isso vai acontecer por quê? Porque do movimento de translação da Terra, né? A partir desse movimento de translação, a Terra ela vai ter, por exemplo, 365 dias e 6 horas mais o ano gregoriano, que tem apenas 365 dias, né? Então, no caso das 6 horas que eu falei para vocês ainda há pouco, elas sobram, né? E essa sobra, em geral, ela vai ser somada formando um dia, que é um dia que tem, no caso, de 24 horas, né? Assim, de 4 em 4 anos, nós vamos ter o quê? O mês de fevereiro, né? Com um dia a mais, tá? Então, os anos em que fevereiro tem 29 dias, em geral, eles vão ser chamados de quê? De bissextos, tá? Então, em geral, esse calendário gregoriano, ele começou, né, ele começou a contar o tempo a partir do nascimento de Jesus Cristo também, tá? No ano que a gente fala 1, tá ok? Então, eu queria compartilhar isso com vocês porque, visto que pode ser uma revisão também, né? E pode ser um complemento também para vocês em relação a essas páginas, tá? Então, vocês podem fazer o exercício dessa página 31, tá? E me enviar, tá ok? Então, a nossa primeira parte da nossa aula é sobre isso, sobre essa revisãozinha que eu quero falar para vocês, tá? E a nossa segunda parte, que são as outras páginas que a gente vai falar, tá bom?